Fala galera, professor Alan de Física trazendo para vocês mais uma questãozinha aí, uma questãozinha agora de mecânica, mais especificamente falando aplicação das leis de Newton. O caso que eu trouxe hoje é um caso relativamente simples, que é quando não existe força de atrito. Então aqui a gente tem um sistema, sobre uma superfície idealizada, onde não existe atrito. Aqui eu tenho dois blocos, o bloco A e o bloco B. E sobre o bloco A, aplica-se uma força F, tá? Então, geralmente, esse tipo de problema, ele quer saber duas coisas. Primeiro, qual é o valor, da aceleração do sistema? E segundo, para a gente determinar o módulo, a intensidade da força de contato que um bloco exerce sobre o outro, ok? Para a gente poder resolver esse tipo de questão, de problema, a gente precisa desenhar as forças que são aplicadas sobre os blocos de forma separada, de maneira isolada. Então aqui embaixo eu tenho o desenho dos dois blocos de maneira isolada. Sobre o bloco A existe a força F, existe a força peso, que é a força gravitacional, e a força normal, que é a força exercida pela superfície sobre o bloco A. O bloco B também tem a força peso, lembrando que a força peso é sempre para baixo, sentido centro da Terra. E aqui também atua a força normal, que é a força que a superfície faz sobre o bloco B. Quais são as forças que estão faltando eu desenhar aqui? Bem, como o bloco A e o bloco B eles estão juntos, um bloco vai exercer uma força de contato sobre o outro. E eu preciso desenhar essas forças. Aqui no bloco A existe a força de contato que o bloco B faz em A, vou chamar essa força de FBA, força de contato que B exerce em A, e pela terceira lei de Newton, se B exerce uma força de contato em A exerce uma força de contato de mesmo valor, mesma intensidade, que eu vou chamar aqui de FAB, mesma direção, ambas na horizontal, só que o sentido é contrário, ok? Então, nos dois blocos, eu já desenhei as duas forças de contato que vão aparecer aqui no meu sistema. Agora eu preciso determinar a aceleração desse sistema. Como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma força F aplicada para a direita, não existindo nenhuma outra força aqui, a princípio, que impeça esses blocos de se movimentarem para a direita, então a aceleração do sistema vai ser para a direita. Tanto o bloco A quanto o bloco B, ambos vão se mover juntos com a mesma aceleração para a direita. Então isso vai facilitar a gente na hora da gente determinar essa aceleração e essas forças. Então, só para esclarecer, aqui embaixo a aceleração dos dois, tanto de A e de B, vão ser para a direita. Lembrando que essas acelerações vão possuir o mesmo valor, ok? Então aqui eu estou desenhando esses vetores, tá? Para a gente resolver o valor, a intensidade da aceleração, a gente vai aplicar a regrinha dentro do princípio fundamental da dinâmica, que está dentro da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou escrever uma equação para cada um dos blocos. No bloco A, eu reparo aqui que a força normal vai ser anulada pela força peso. Por isso o movimento vai ser na horizontal. Se a aceleração é para a direita, a força F que está para a direita ajuda o sistema a acelerar, o bloquinho a acelerar para a direita, e a força FBA está no sentido contrário. Então ela atrapalha o bloquinho A acelerar para a direita. Então a equação para o bloco A, ela fica: força resultante vai ser a força F que ajuda a acelerar para a direita, menos a força FBA, que atrapalha ele a acelerar para a direita. Isso tem que ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração, ok? Para o bloco B, a força normal também vai ser anulada pela força peso. O movimento ele só se dá na horizontal, não se dá na vertical. Só que aqui só sobra a força FAB. Então a força FAB para o bloco B, vai ser minha força resultante. Força FAB, então, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, ok? Lembrando que a aceleração
vai ter o mesmo valor para as duas, tá? Então, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Eu não sei quanto é a força FBA, nem a aceleração, mas eu sei que pela terceira lei de Newton, FBA tem o mesmo valor de FAB. Para resolver esse sistema, eu simplesmente corto FBA negativo com FAB positivo. Do lado de cá sobra força F e do lado de lá sobra MA vezes a aceleração mais MB vezes a aceleração. Para você que está estudando matemática, é só você colocar esse fator comum em evidência. Então eu tenho aqui F é igual a MA mais MB vezes a aceleração. Como é que eu vou fazer então para achar a aceleração? Simples. O sistema já me deu os dados. MA vale 2, MB vale 3 kg e a força aplicada ao bloco A tem o valor de 20 newtons. Então é só substituir aqui. F vale 20, aqui dentro MA 2, MB 3, falta aceleração. Aqui é 20, o resultado dessa soma dá 5. Então eu tenho 20 é igual a 5A, 5 está aqui multiplicando, trago ele para o outro lado dividindo, eu tenho então que A vai ser igual a 20 dividido por 5, logo A vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Metros por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração. Agora eu preciso encontrar a força de contato que um bloco exerce sobre o outro. Posso escolher qualquer uma dessas duas equações aqui. Eu vou escolher a de baixo porque ela é menor e vai me dar o resultado quase que de imediato. Então, pela equação de baixo, eu tenho que FAB é igual a massa de B vezes a aceleração. FAB, então, vai ser a massa de B, que vale 3 kg, vezes a aceleração que eu encontrei, que vale 4, logo esse resultado vai dar 3 vezes 4, 12. Unidade da força é o Newton. Logo, a intensidade da força de contato é 12 newtons. Ah, professor, e se eu quisesse usar a equação de cima? Se você usar essa equação de cima, o resultado encontrado seria FBA é igual a 12 newtons. Seria o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, ok? Então é isso aí, galera. Valeu pela dica de hoje.